A graça e a paz do Senhor. Hoje eu queria falar com você a respeito de um dos 15 aspectos da oração que nós estamos ministrando pelas manhãs no nosso cenáculo de oração. A oração de hoje é a oração de petição. A petição é a solicitação de algo em um pedido intenso por misericórdia. Quando nós estamos muito atribulados, quando nós estamos necessitando de algo muito urgente de Deus, algo que venha nos livrar naquela hora, nós fazemos uma oração de petição por nós mesmos. Esdra, em uma situação difícil, que está em Esdra capítulo 8, versículo 23, diz assim: Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos concedeu. Vamos voltar um pouquinho no versículo 22, que diz assim: Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. Esdra estava precisando de um livramento de Deus. Ele envergonhou-se de ir ao rei e pedir isto ao rei. Por quê? Porque ele já havia garantido ao rei que a boa mão do Senhor estaria com ele. E por isso ele não foi. E o que foi que Esdra fez? Esdras falou com Deus através de um jejum. Ele apregoou entre o povo um jejum para que aquela causa pudesse ser solucionada. E ele fez a sua oração de petição, e a palavra aqui diz que ele nos atendeu. Então, é dessa forma que nós vamos agir também com o nosso Deus. A oração de petição, ela é um requerimento formal que nós fazemos a uma autoridade. É uma oração no qual nós fazemos um requerimento a Deus. Nós vamos a Deus e pedimos a Ele algo que nós estamos necessitando. Quando nós temos uma causa na justiça, nós vamos ao juiz, fazemos uma petição e levamos ao juiz para que ele julgue a nossa causa. Dessa forma é que Deus faz conosco. O nosso pedido tem que ser intenso. Nós fazemos a petição e estamos lá insistindo, orando pelas manhãs, pela tarde, meio-dia, à tarde, à noite, de madrugada. Então, nós estamos sempre insistindo a Deus para que a nossa causa seja julgada diante do trono da graça. Nós não vamos a Deus pedir qualquer coisa. Deus resolve isso ou aquilo, tudo mal feito. Não, nós temos que escrever, pedir a Deus da forma certa. As escrituras sagradas, elas estão sempre nos encorajando na oração de petição. Mateus capítulo 7, versículo 7, a parte A, diz assim, 7a. Vamos ver aqui, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. É dessa forma que nós temos que fazer. Pedir, né? E dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Então, nós sempre estamos sendo encorajados por Deus. Nós não devemos desistir nem esmorecer das nossas petições diante de Deus. A parábola do juiz iníquo é um exemplo para nos encorajar. Está em Lucas, capítulo 18, e o versículo 5, e diz assim: Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Esse juiz, ele diz que a Bíblia diz que ele é um juiz iníquo, que ele não temia a Deus, não respeitava homem algum, né? Todavia, essa mulher o importunava. Sempre ela estava ali perante ele. E se nós
olharmos quando uma pessoa está sempre atrás de nós por algo, nós nos sentimos importunados e nós queremos logo resolver para que nós sejamos livres. Então, quando esse juiz que está descrito aqui, a Bíblia diz que ele era iníquo, que ele não respeitava nem homem, nem autoridade nenhuma, nem a Deus. E ele fala que ele ia resolver a causa dela para que ela parasse de importunar. Então, é assim que nós devemos fazer a nossa petição a Deus, entrar no trono da graça com um pedido formal, algo direto, né? A intercessão de Ana, a oração de Ana que não foi uma intercessão, ela fez uma petição a ela para que Deus desse um filho a ela. Ela definiu o que era que ela queria. Ela queria um filho, mas ela não queria simplesmente um filho. Ela queria um filho varão para dedicar a Deus, e sobre a cabeça dele não passaria navalha. Essa foi a promessa dela. Esse foi o voto que ela fez, porque Ana já estava cansada de ser humilhada por Penina, que toda vez que Ana estava nos seus afazeres, a Penina vinha importuná-la também, falando, né? Falando, e porque as mulheres daquele tempo, quando não tinham filho, eram consideradas quase amaldiçoadas. E Ana, quando ela ia a Siló fazer o seu sacrifício, juntamente com Eucana, ela chorava muito na presença de Deus. E ela pedia muito a Deus um filho, e um filho varão. E ela cumpriu o voto, porque ela entregou o menino ao sacerdote Eli para ser criado no templo do Senhor. E quando ela estava ali pedindo, insistindo, chorando, ela estava de alma amargurada, ela estava sofrida, angustiada. E o sacerdote achou que ela estava embriagada, né? Muitas vezes nós julgamos mesmo assim, sem conhecer a causa, sem saber o que está acontecendo. E quando o sacerdote veio a ela e falou para ela que ela estava embriagada, ela disse assim: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Olha só, filha do cão. A minha alma está aflita pelo excesso da minha ansiedade. A minha aflição é que quem tem falado até agora. Então ele percebeu que Ana não estava embriagada, ela estava de alma amargurada. E o que foi que ele disse para ela? Ele disse assim, 1 Samuel capítulo 1, versículo 17, diz assim: vai-te em paz. Por que ele disse para ela vai-te em paz? Porque Ana estava de alma aflita. E ele proferiu uma palavra profética para ela: vai-te em paz. Olha só que lindo. E o Senhor Deus de Israel te conceda a tua petição. É maravilhoso quando Deus atende, ouve as nossas orações. Nós, muitas vezes, não queremos receber o não de Deus. Toda a vida nós queremos que Deus nos dê o sim, mas muitas vezes Deus diz não. Por quê? Igualmente, quando o nosso filho chega a nós e nos pede algo, nós damos imediatamente não. Nós vamos analisar se aquilo é bom para o nosso filho ou se vai prejudicá-lo. E é assim Deus. Ele também, quando nós vamos a Ele com a nossa petição, Ele julga a nossa causa. E Ele responde da maneira que Ele acha que está correta para nós, da maneira que vai alegrar o nosso coração. Então Deus, Ele atende a nossa petição. Quando você estiver aflito, que você estiver muito necessitado, precisando de ouvir uma palavra de Deus, de ouvir do Senhor, o que você está necessitando, se você quer saber de Deus, se aquilo é bom, você pode aliar a sua petição ao jejum e consagração, como fez Esdra. E também não esquecer de pedir com fé, que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6, e Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E Tiago diz: porém, peça com fé. Com fé. É importante nós pedirmos com fé, porque a oração de petição, ela é uma oração que diz respeito aos desejos e necessidades
dos nossos problemas, né? Quando nós vamos orar por alguém, nós estamos fazendo uma oração intercessória. E a oração de petição, ela é uma oração que cabe pedirmos por nós, né? A gente diz assim, ó Senhor, peço agora pelo teu filho. Não, a gente tem que falar, Senhor, eu peço agora, eu intercedo agora pelo teu filho. Então, a oração de petição, ela se respalda em alguns princípios que nós vamos ver aqui, que é o primeiro, especificar a nossa oração, que está lá em Lucas 11, né? Nós devemos definir o que nós estamos querendo de Deus. E orações vagas, elas não são atendidas. Nós temos que orar com propósito, com especificidade. Eliezer, o servo de Abraão, que está lá em Gênesis capítulo 24, versículo 12 e 14, quando Abraão pediu para que ele fosse à sua terra buscar uma noiva para Isaque, ele precisou fazer uma oração de petição a Deus para que Deus desse uma visão para ele, para que Deus o fizesse enxergar uma estratégia para que aquela pessoa que ele queria trazer fosse realmente a pessoa que seria ideal para Isaque. E ele fez essa oração de petição, que se a moça que saísse do poço desse água para ele, para os seus animais, do seu cântaro, seria essa moça que ele traria para Isaque. Como nós vimos também, a oração de Ana foi uma oração específica. Eu quero um filho, varão. Então, o Senhor atendeu a petição dela. O cego Bartimeu, que está lá em Lucas capítulo 18, versículo 41, diz que o cego fez um pedido específico a Deus, a Jesus. Quando Jesus estava, olha que privilégio, né? Ele pediu diretamente a Jesus, ele disse que eu torne a ver. Ele certamente já havia visto, mas ele havia ficado cego. E ele disse para Deus, o Senhor perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Ele disse que eu torne a ver. Ele queria ver de novo. Ele queria ver a luz do sol. Ele explicou para Deus que ele tornasse a ver. Então, respalde a sua oração nas promessas da Bíblia. As promessas que Deus tem para a nossa vida são maravilhosas. Então, respalde a sua oração dentro da palavra de Deus. E hoje eu quero te deixar esse trabalho sobre a oração de petição. Peça com fé. Peça especificamente aquilo que você deseja no seu coração. Não diga, Senhor, eu quero um carro. Porque aí Deus pode te dar um carro velho e você vai murmurar, e coisa que desagrada a Deus é a murmuração. Então peça, Senhor, eu quero um carro do ano 2017, um carro grande, um carro de cor branca, um carro de cor vermelha, de cor amarela, de cor verde. Eu quero com direção hidráulica, faróis retrovisores elétricos. Eu quero com câmbio automático ou semiautomático ou direção hidráulica. Peça para Deus, porque senão ele vai lhe dar um Chevette, direção mecânica, e aí você vai dizer que Deus lhe deu coisa ruim. Peça com oração de petição específica. Fique na paz do Senhor. Que Ele nos abençoe. Obrigada.